Tudo certo, pessoal? Estão vendo aí a apresentação? Estão vendo aqui no Tá certo, PowerPoint? tá certo. Show, Sim. beleza. Tranquilo, então. Gente, então, nossa volta às aulas, tá? Vamos até dia 25 de setembro nesse modo. Essa aula aqui é modo síncrono. Na próxima aula, possivelmente, vai ser uma aula gravada, que eu vou disponibilizar nesse horário, tá? Até um pouco antes, se vocês quiserem acessar antes, lá no YouTube vai estar a aula, tá? E também o link lá no SIGA e um link para a tarefa que vocês terão que fazer na semana que vem. Essa aula aqui ela só vale presença, tá? É uma aula para a gente dar uma revisada nas coisas, relembrar. E na partir da semana que vem a gente começa um conteúdo novo, Torricelli, tá? E queda livre. E aí então a gente vai seguir o nosso conteúdo, tá? E aí vai ter uma tarefinha. Hoje então professor, é bem tranquilo. Fala. qual que é o canal do YouTube? Depois eu passo para vocês o link, tá? Sem problema nenhum. Depois eu Beleza. coloco lá. Quando tiver pronto o vídeo, eu largo para vocês e vocês já liguem a sinetinha lá. Toda vez que tiver coisa, vai apresentar. Fala. E os trabalhos de recuperação, quando é que vão fazer? Calma, coração. Não, é que eu Segura, eu espera um tô- pouquinho. eu- Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui na apresentação, tá? Vai estar aqui na apresentação. Então, olha só, gente. Para começar essa aula aqui, tá? Eu vou falar sobre tudo isso, falar sobre mais algumas coisas e vou corrigir a nossa avaliação, tá? A aula de hoje, então, vai ser uma correção da nossa avaliação, como vocês deveriam ter feito as questões, como eu quero que vocês demonstrem as coisas quando nós vamos fazer alguma avaliação aqui no modo remoto, tá? Essa é a ideia da aula de hoje. E falar sobre os nossos passos, né? Como é que vai suceder aí as próximas etapas das nossas aulas, beleza? Então, hoje é síncrono, semana que vem é assíncrono, possivelmente na outra semana seja síncrono de novo. Então, vai ser mais ou menos assim, tá? Seguindo esse roteirinho. Mas primeiro, para começar, pessoal, eu quero começar dando algumas dicas de como estudar no modo remoto, tá? Eu sei que é coisa nova para mim, é coisa nova para vocês, tá? Ninguém está acostumado com isso, nem eu a ficar na frente do computador dando aula, tá? Mas como é que eu espero que pode ajudar vocês a ter um melhor rendimento durante essas aulas aqui, tá? Sempre, pessoal, tá com material de aula perto, tá? Tá com calculadora. Nas próximas aulas eu vou fazer demonstrações, eu vou fazer contas, né, na mão. Então, tá com a caneta, tá com a calculadora para acompanhar junto o raciocínio, tá? Isso vai ser importante. Com a aula síncrona, vocês podem até pausar o vídeo para poder pegar uma parte que vocês perderam, né? Na aula síncrona, depois o vídeo vai ficar disponível, tá? Mas então, é bom ir fazendo as anotações ao longo da aula, tá? Com o caderno sempre completo, tá? E aqui, ó, uma coisa muito importante, deixa eu pegar minha caneta aqui. Minha caneta vermelha aqui. Estar preparado como se estivesse na escola. Gente, isso é muito importante, hein? Tá? Eu sei que muita gente agora, nesse momento, está deitado na cama, né? Com um fonezinho de ouvido, tentando ouvir, tentando prestar atenção na nossa aula aqui. Isso aí, pessoal, pode acontecer de vir o sono, né? Ou de vocês não aproveitarem bem a aula, porque minha voz é grave, vai ficar a tela ali e, de repente, vocês vão pegando sono. Então, é importante vocês estarem preparados como se fosse na escola. Dar uma roupa, né? Sentar em cima de uma mesa, pegar o caderno, calculadora, caneta, né? E ficar prestando atenção na aula como se estivesse em sala. Tá? O café. Tá com café aqui, ó, sempre pronto, beleza? Então, é isso aí mesmo. Pessoal, então isso pode ajudar vocês a ter um rendimento melhor, tá? Após terminar a aula aqui, ó, fazer um resumo, tá? Do que nós falamos em aula, tá? Não deixar para resolver os exercícios de última hora. Então, olha só, a nossa aula geralmente vai ser quarta-feira. Vocês vão ter que entregar as tarefas na quarta-feira também, tá? No horário da aula, até o horário da aula. É importante que vocês façam com antecedência, porque se deixar para fazer na terça-feira, vai dar problema, tá? Vocês vão querer falar comigo terça-feira de noite e às vezes eu não vou estar disponível, tá? Para resolver alguma coisa, etc. Então, façam sempre com antecedência. Isso vai ajudar vocês, inclusive, a tirar as dúvidas, tá? E evitar aquelas cópias que, para mim, me dói, tá? Porque todo professor sabe como o aluno faz uma cópia, porque fica tudo mal feito,
tá? Fica sem ordem, sem nada, a gente sabe quando é copiado. Então, olha só, procurar a ajuda do professor e dos colegas, tá? Em qualquer plataforma vocês podem me achar, tá, gente? WhatsApp vocês têm, pode ser ali no grupo, pode ser um e-mail, pode ser do jeito que vocês quiserem, tá? Mas tirem as dúvidas. Beleza? Show? Pessoal, o que a gente vai ver até o dia 25 de setembro, né? Até o dia 25 de setembro, então a gente vai começar hoje com uma revisãozinha. A gente vai terminar o movimento retilíneo uniformemente variado, vendo as equações de Torricelli, né? A equação de Torricelli e a parte de gráficos de MR e UV, tá? A parte de queda livre, lançamento vertical e CEDER, tá? Botar mais um aqui, a parte de vetores, que é importante. A minha letra vai melhorar, tá? Eu juro para vocês. Eu já comprei algumas coisas aqui para melhorar a minha letra, tá? Então, ó, a parte de vetores também, possivelmente a gente consiga entrar até o dia 25 de setembro. A parte de vetores é extremamente importante, tá? Porque ela vai ajudar vocês no próximo conteúdo e lá, inclusive, lá no terceiro ano, quando a gente estiver vendo eletricidade, vocês vão continuar usando a parte de vetores, tá? Então, eu espero ver até o dia 25 de setembro e trabalhar essa parte aí com vocês. Sobre as nossas coecitas, né? O que vale ponto, que delimita, né, o rendimento de vocês. A gente já fez a primeira nota, né? Falta a recuperação. Ela vai ser feita. Ela vai ser elaborada, tá? Vai ser uma atividade via cigarra, tá? Ou pelo Google Forms, ainda estou vendo, tá? Às vezes no Google Forms é mais fácil de vocês acessarem pelo celular e para mandar arquivos para mim, tá? Que vocês sabem que vocês têm que provar tudo que vocês fazem, né? Então, faz um exercício, mostra o que foi feito e envia para mim, tá? Então, eu estou pensando em fazer no Google Forms, tá? Isso aí, vou estudar ainda, beleza? E até o dia 25 de setembro a gente vai ter uma nota. Eu não sei se eu vou conseguir ter 3 notas, né? Então eu acho que 2 notas eu vou ter, beleza? Vai ser mais uns trabalhinhos que vocês vão fazendo, né? As atividadezinhas que sempre contam ponto, e uma avaliação grande no estilo que a gente fez anteriormente, tá? E, obviamente, mais uma recuperação. Bom, aí a recuperação pode ficar para depois do dia 25. Tá? Essa segunda recuperação aqui eu não vou me preocupar por enquanto, tá? Mas eu acredito que vocês são pessoas muito inteligentes e vocês não vão ficar com nota abaixo nessa segunda vez, tá? Confio em vocês. E para a terceira nota, galera, tem algumas coisas aqui, ó. Eu tinha pensado em fazer trabalhos e avaliações, mas eu não sei se vai dar tempo, tá? Porque eu não sei como é que vai ficar o nosso semestre ainda. Mas a gente vai montar uma apresentação de experimento. Não sei se vocês lembram, lá no início do ano eu falo para vocês que todo final de semestre a gente tem a apresentação do experimento, né? Só que agora a gente está no modo remoto. Como é que a gente vai fazer a apresentação do experimento? Isso aí fica pro próximo slide, tá? Eu esqueci. Não dá para lançar foguete dentro de casa, professor. Não dá para lançar foguete dentro de casa, isso é certo. Mas olha só, tá? Eu já vou explicar como é que vai ser essa apresentação do experimento. Só para lembrar aqui, ó, que então a gente vai fazer uma atividade de recuperação. Então, essa abinha aqui que eu tinha esquecido dela é sobre atividade de recuperação. Como eu falei para vocês, isso é um questionário mais uma tarefa, ao mesmo molde do que a gente tinha feito. Vai ter um valor de 3 pontos. Pelo que eu vi aqui, 3 pontos salva a vida de quase todo mundo. Tá? Quase 100%. Se tirar 100%, né, os 3 pontos nessa recuperação, já fica com média. Tá? E... enfim, os conceitos são os conteúdos que a gente já estudou aqui, né? Unidades de grandeza, MRU e MRUV sem Torricelli, né? Muita gente ficou usando Torricelli nos exercícios e a gente nem estudou isso aí ainda, tá? Então, vai ter essa recuperação, eu vou avisar vocês, eu vou verificar quem é que precisa recuperar. É só os alunos que estão nota abaixo de 7 que podem recuperar, tá? Quem está acima de 7 está aqui, ó, tá tranquilo, tem média. Esse cara não precisa fazer recuperação. Tá? Beleza? Agora sim, sobre a apresentação do experimento. A apresentação do experimento vai ser sobre os conteúdos do nosso primeiro semestre. MRU, MRUV, lançamento de projéteis e movimento circular. Esses são os tópicos dos nossos experimentos. Como é que vai ser feito esse negócio aí? Vai ser um vídeo de apresentação com duração máxima de 5 minutos. Tá? Professor, a gente precisa se reunir para fazer esse vídeo? Não. Precisa fazer aglomeração, não.
Cada um faz uma parte, vai ser em grupo, obviamente, tá? Cada um vai fazer uma parte na sua casa. Um vai falar sobre o experimento, o outro vai contar a história do experimento, o outro vai apresentar o experimento, o outro vai mostrar o que foi utilizado para fazer o experimento. Eu sei que vocês manjam de edição de vídeo, né? Então eu vou confiar em vocês, eu sei que vocês vão fazer coisas legais. Obviamente, se vocês tiverem dúvidas, né, de como fazer essas edições, para montar os videozinhos, vocês podem falar comigo que eu entendo um pouquinho, tá? Então, olha só, no vídeo deve ser apresentados os conceitos de física, é a parte mais importante, apresentar os conceitos de física do conteúdo que eu vou... Isso aqui vai ser um sorteio, tá? O material utilizado na construção do experimento, o que vocês utilizaram e o funcionamento do experimento, tá? Isso aí tem que estar no vídeo de vocês, beleza? Esses vídeos... Professor, Fala. o Pedro escreveu no chat. Professor, lançamento de projéteis pode usar uma espingardinha de pressão? É chumbinho. Armas de cunho violento, eu acho melhor não, cara. Inclusive, como é que a gente vai ver o movimento do projétil do chumbinho, né? Tem que pensar nisso, porque tem que apresentar a física. Só dar um tiro, furou lá, não significa nada para mim, né? E pensem bem, porque tipo, tem que ser um experimento que os colegas de vocês vejam também e entendam, aquilo ali é aquele conceito de física, legal, bacana, tá? Então, vamos pensar em coisas menos violentas, né? Coisas mais físicas, tá? Professor, Beleza? Fala. e o estilingue? Budok que vocês falam. Gente, não se esqueçam, tá? Eu ainda não cheguei nesse tópico aqui, mas os temas dos experimentos serão sorteados nos grupos, tá? Então, não fiquem pensando, vou fazer estilingue para o lançamento de projétil. Não, de repente vai pegar movimento circular. Aí tu vai ter que montar um experimento com movimento circular. Tem bastante coisa, tá? Sobre movimento circular, inclusive. Então, fiquem calmos, calma, tá? Não fiquem pensando aí, quando eu sortear os temas, vocês se enlouqueçam aí procurando coisas. A internet tem muita coisa, gente. Tem muita coisa mesmo bacana. E eu quero vídeos que falem de conceitos físicos, tá? Experimento e o conceito. E eu quero que esses vídeos sejam aqui, ó. Não quero chinelagem, tá? Eu quero vídeos bem editados, tá? Eu confio em vocês, sei que vocês são bons nisso. E divertidos, tá, gente? Vocês podem criar uma historinha, vocês podem fazer alguma piadinha no meio do vídeo, sem problema nenhum, fazer uma sketch, tá? Mas assim, ó, não quero nada desrespeitoso, não quero coisa que não vai acrescentar, tá? Eu quero coisas criativas, beleza? Eu sei que vocês vão conseguir. Confio em vocês, tá? Ó, não se esqueçam de focar na física e no conteúdo abordado, tá? E esse trabalho aqui, inicialmente, ele tem peso 4, tá? Nós ainda vamos ver se, de repente, isso aqui vai valer mais nota, porque vai ser a terceira nota de vocês, tá? E eu não sei se eu vou conseguir fazer alguma avaliação na terceira nota. Então, ó, para se dedicar, tá? Se dedicar e fazer um negócio bacana. Mas isso, pessoal, eu vou informando vocês ali pelo grupo, vou fazer o sorteio pelo grupo, vocês fazem as divisões depois dos grupos também ali, a gente se informa, tá? Tranquilo, não precisem se apavorar por enquanto ainda, tá? Quantos integrantes pode ter no grupo? É 5, tá? 5 integrantes, beleza? Tá. Seguindo, pessoal, fechou essa parte aqui. Isso aqui a gente pode continuar discutindo depois ali no grupo, sem problema nenhum, tá? Vamos fazer o que agora? Vamos corrigir a nossa avaliação. Agora que o bicho pega, tá? Vamos relembrar o que a gente estudou e o que a gente tem que... como é que era para resolver esses exercícios aqui que tinham na avaliação de vocês, né? A ordem, obviamente, que não é a mesma ordem que vocês trabalharam, vai ser a ordem de alguns, ou menos a ordem dos outros, né? Porque as questões eram embaralhadas. Mas vamos ver aqui, ó, como que funciona. Deixa eu ver aqui. Beleza, tá? Então, nesse exercício aqui, ó, diz o seguinte. Um veículo percorre 160 quilômetros. Bom, 160 quilômetros é o quê? 160 quilômetros é o deslocamento que ele percorreu. Com uma velocidade constante de 80 km por hora. Beleza, então esse é um dado, tá? Do primeiro trecho do movimento desse carro. Após, ele percorre um trecho com velocidade de 100 km por hora durante 3 horas. Olha só. No segundo trecho, as informações são diferentes agora, tá? Eu tenho agora uma velocidade constante de 100 km por hora
e durante 3 horas que ocorre o movimento. O que ele quer? Ele quer saber qual é a velocidade média durante todo o percurso, tá? Então, olha só, anotei os dados aqui, ó. Isso aqui é sempre importante vocês fazerem, anotar os dados que são fornecidos pelo exercício. No trecho 1, a velocidade era 80 km por hora e o deslocamento 160 km. No trecho 2, eu tinha uma velocidade de 100 km por hora e um tempo de 3 horas e eu não sei o deslocamento, tá? Então, esses são os dados que tem no meu exercício. Tem que ficar bem claro isso das informações que eu tenho. O que o exercício quer? O exercício quer a velocidade média durante todo o percurso. Durante todo o percurso, ele quer saber qual é a velocidade média desse carro. O que eu preciso fazer para obter essa informação aqui, gente? Tá? Eu preciso fazer aqui, ó, por exemplo, eu preciso de 2 coisas essenciais. O deslocamento total e o tempo total que ele levou para fazer isso. Essas serão as informações que eu preciso para obter a velocidade média de todo o percurso, todo. Tá? O exercício ele é dividido em 2 partes, mas eu quero saber do geral, qual é a velocidade dele total. Então, o que eu fiz aqui primeiro? Ó? Na primeira parte, eu obtive o tempo que ele levou para fazer o primeiro trecho, né? Utilizando a definição de velocidade também, ó. ΔS sobre ΔT, no caso aqui, ó, a velocidade, ΔS, ΔT. O ΔS 160, a velocidade era 80. O que eu fiz? Esse tempo ele passou para cá e esse 80 ele passou dividindo, né? Ó, então ficou 160 por 80, 2 horas. Então ele levou no primeiro trecho 2 horas para fazer o percurso. No segundo trecho, qual é a informação que me falta para eu aplicar a definição de velocidade média? Quanto que ele se deslocou, né? Então eu vou agora, ele estava andando a 100 km por hora durante 3 horas. Qual foi o deslocamento dele? É só passar esse 3 aqui multiplicando, né, lá para cima, que vai ficar então a nossa resposta, que é 300 quilômetros, tá? Vocês devem estar me perguntando, professor, eu não preciso fazer mudança de variável aqui, eu não preciso fazer mudar a distância para metros e o tempo para segundos. O exercício está pedindo a resposta em metros por segundo. Cadê? Aqui, ó. Está pedindo em metros por segundo, tá? Nesse momento aqui, pessoal, não é necessário. A gente pode obter a resposta primeiro em quilômetros por hora e fazer a transformação depois de metros por segundo, tá? Porque eu acho que vai ser, inclusive, mais fácil do que ficar transformando agora as unidades para quilômetros e as unidades para segundo, tá? Então, é muito mais fácil a gente deixar para fazer isso no final. Então, vocês têm que visualizar. As grandezas físicas têm que se conversar. Se eu estou trabalhando em quilômetros, o tempo tem que ser em horas. Eu não posso mudar isso, tá? Beleza. Então, olha só. Qual foi o deslocamento total? Ó, ΔSTzão de total, tá? ΔST, 300 quilômetros mais 160 quilômetros, 460 quilômetros. Qual é o tempo total? 2 horas mais 3 horas que ele levou. 5 horas, né? Então, qual é a velocidade média? Os 460, que é o deslocamento total dele, sobre o tempo total, que dá 92 km por hora. Como o exercício quer em metros por segundo, olha lá, tem que ler, não esqueçam de ler. Divide por 3,6, é aquele número mágico, né? Que eu já mostrei para vocês de onde que vem esse número mágico. Então, ó, divide por 3,6, eu obtenho a velocidade média de 25,55, que era a resposta do exercício. Tá? Então, se vocês me mostrassem tudo isso, tinham 2 pontinhos lá na nota de vocês. Tá? Beleza? Muita gente aqui partiu do meio do caminho. Aí eu olho o exercício e eu não entendo nada. Vocês têm que sempre lembrar que vocês estão mostrando isso aqui para alguma pessoa, e essa pessoa tem que entender que vocês fizeram. Tá? Então, por isso que é importante vocês fazerem os passos bem bonitinhos, bem delimitados. Tá? Não tendo dúvidas, eu vou seguindo, tá? Se ninguém falar nada, eu vou seguir. Esse exercício aqui. 2 corredores partem... Professor, Fala. podia voltar um pouquinho para a gente tirar uma print para copiar depois? Eu vou botar o vídeo depois na internet, mas se tu quiser pegar o print, já pega agora, então. Só vou tirar o print. Aparecendo o print. Feito? Seguindo. Ok.
Dois corredores partem de sentidos opostos e percorrem a mesma pista retilínea, com velocidades constantes. Ó, velocidade constante, olha esse nome, velocidade constante. Velocidade constante, gente, ó, velocidade constante. Isso aqui significa que eu estou com exercício de MRU. Falou em velocidade constante, pá, MRU, tá? Qual é a equação do movimento do MRU? A função posição do MRU. S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Essa é a equação do MRU. Falei em velocidade constante, pá, na hora já lembrei disso aqui, tá? Então, olha só, dois corredores em sentidos opostos, tá? Com velocidades constantes 5 metros por segundo e o primeiro e o segundo com 3 metros por segundo, sabendo que os corredores levam 30 segundos para se encontrar. Então, olha só, eles estavam aqui. Esse aqui tem uma velocidade de 5 metros por segundo, esse aqui 3 metros por segundo. E eles levam 30 segundos para se encontrar, tá? A pergunta é, qual é a posição inicial? Olha só, tinha até umas interrogaçõezinhas aqui. Qual é a posição inicial do móvel 2? Qual é o S0 desse móvel 2 aqui? Por isso que eu chamei de S02, tá? Como que eu faço esse exercício? Pessoal, primeira coisa, montar a função horária. O que é montar a função horária? Montar a função baseado nessa equação aqui, para cada um dos móveis. Então, primeiro, para o primeiro móvel, qual é a posição? Então, o S1 dele, né, a função dele vai ser S1 igual, tá? Qual é a posição inicial dele? Gente, o exercício não fala. Se o exercício não fala, o móvel que está lá mais à esquerda, eu posso assumir como sendo 0. Assumo a posição dele como sendo 0. Ah, poderia assumir como sendo 10? Poderia, né? Mas por que eu vou fazer isso? Né? Se eu posso assumir como sendo 0, eu vou facilitar a minha vida. Tá? Se o exercício não diz isso, eu posso assumir como 0 a posição inicial do primeiro móvel, tá? Mais 5 vezes t, tá? O que é o 5? A velocidade dele, ó, substituir o 5. E, pessoal, função é sempre duas grandezas que dependem, né? Ó, o S depende do t. Então, elas são incógnitas. O S1 aqui, ó, a posição final, né, a posição posterior desse móvel, ela vai depender do tempo. Então, elas têm que aparecer como sendo incógnitas. Tá? Isso é uma função. Para o segundo caso, S2, que é igual a S0. Pessoal, não sei qual é o valor, é que eu quero descobrir, né? O S02. Então, eu vou deixar aqui, ó, mantém como uma incógnita. Menos. Por que menos? Ó, vamos fazer uma convenção. É um encontro de móveis. Então, um móvel vai estar indo para posições com uma velocidade positiva. E o outro móvel, como está indo na outra direção, a gente precisa formalizar que ele está indo na direção oposta. Como é que eu formalizo e digo que ele está indo na direção oposta? Um sinal. Então, ó, este móvel aqui que está indo para a direita, eu vou formalizar ele como sendo com velocidade positiva. E esse móvel que está indo para a esquerda aqui, eu vou formalizar o movimento dele, dizendo que ele tem uma velocidade negativa. E isso aqui eu posso usar sempre, tá, gente, no nosso exercício. Ah, um móvel que tem um movimento para a direita tem velocidade positiva. Um móvel que tem uma velocidade, tem um movimento para a esquerda, ele tem uma velocidade negativa. Tá? Isso eu posso usar sempre, sem problema nenhum. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, menos 3, que é a velocidade dele. Tá? Encontro de móveis. Beleza. O exercício é sobre encontro, né? Eles vão se chocar uma hora. Qual é a condição de encontro de móveis? A condição de encontro de móveis é que a posição deles sejam iguais no futuro. Se a posição final deles é igual no futuro, eles se encontraram, certo? Não é óbvio isso? Então, vou aplicar, ó, S1 igual a S2, essa é a ideia. Quem é S1? S1 é isso aqui, ó, é 0 mais 5 terços. Não é uma igualdade, né? O S1 não é igual a isso aqui. Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. No lugar do S1 escrever 0 mais 5 vezes t, aqui é um t, tá? Já vou dizer porque tá 30 ali. E no outro lugar do S2, eu não posso escrever S02 menos 3 vezes t? Posso. Eu fiz a igualdade, fiz a condição de encontro de móveis aqui.
Quem é o 30? 30 é o que ele diz aqui, gente. Ó. Ele diz que os móveis levam 30 segundos para se encontrar. Tá? Então, quando fechar 30 segundos, eles se encontraram. Qual é a minha pergunta? Qual é a posição da onde que partiu o móvel 2? Por isso que ele está ali, ó. Vai sobrar só uma incógnita aqui. Gente, acabou a física. Acabou a física aqui. Agora eu tenho um problema matemático para resolver. Tá? A física aqui, ela fez seu trabalho, ela fez as condições de contorno, ela formalizou o que está acontecendo aqui, tá? Então, vai sobrar só um problema matemático para mim resolver. 5 vezes 30? 5 vezes 30 é 50, 150, né? O S02 se mantém aqui. E lembre-se que a gente faz a multiplicação primeiro, tá? Então, ó, 3 vezes 30, menos 90, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho agora uma função de primeiro grau, né? O que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 90 que está subtraindo e vai passar lá para o outro lado. Se eu tenho algo subtraindo e passa para o outro lado, né? Inverte o sentido da igualdade aqui. O que acontece com ele? Ele muda seu sinal. Então fica 150 mais 90, que é a resposta do meu exercício, né? 240 metros. Beleza? Ele era simples, né? Mas tinha esses detalhes aí que vocês deveriam estar por dentro, né? O móvel se movendo na direção esquerda vai ter uma velocidade negativa e a condição de encontro, tá? O próximo exercício também... Professor, Fala. Não. tem certeza que a velocidade deles é 5 metros por segundo e 3 na prova? Cara, eu tirei um print da prova. Mas não Então, serve para mim. Eu anotei. Porque antes de começar a fazer o coisa, eu anoto os dados. Sim, sim. E eu anotei 1,5 e 4 metros por segundo. Tu tá pensando na próxima questão. A próxima questão é esses valores aí, tá? E é que assim, ó, como eu falei, as questões são embaralhadas. Então, a minha que apareceu por segundo aí pode ter aparecido para ti por quinta, quarta, tá? Beleza? A próxima questão vai ter esses valores aí, ó. Curte. Ó, a questão do gráfico. Essa aqui foi uma questão que, inclusive, a gente fez na aula de revisão. Né? Não sei se vocês lembram que era dos mísseis, né? Essa eu sofri, hein? Parecidíssima com a questão dos mísseis. Quem tinha a questão dos mísseis anotada e tinha entendido ela, brincou nessa questão aqui, deu risada, tá? Por quê? É a mesma ideia, tá? A mesma ideia. No caso aqui, ó, é carrinhos de rolimã, né? Não são mísseis, são carrinhos de rolimã, mas a ideia é a mesma do exercício, tá? Eu tenho um carrinho de rolimã em vermelho, tá mostrado o movimento dele aqui no gráfico, e eu tenho um carrinho de rolimã em azul, que é mostrado o desenho dele aqui no gráfico, tá? O movimento dele aqui no gráfico. E aí eu tenho que interpretar esse gráfico, olhar para o gráfico e tirar informações dele. E essa é a parte mais difícil desse exercício, né? Que é a parte de interpretação de gráficos que eu estou cobrando de vocês, que faz parte do nosso conteúdo, e a gente, inclusive, vai continuar analisando isso nas próximas aulas, tá? Olha só, eu tenho um eixo de deslocamento, de posição, S de metros, né? Eu tenho um eixo de tempo, eu tenho um gráfico de posição por tempo, tá? Um gráfico que tem essa cara de posição por tempo com linha reta, certo? Uma linha crescente ou uma linha decrescente, isso aqui significa que eu tenho um tipo de movimento. M, R. Se é uma linha, se eu tenho um gráfico de posição por tempo e o gráfico é uma linha reta crescente ou decrescente, isso aqui é um gráfico de MRU, tá? O que isso significa? Velocidade constante, tá? Velocidade constante. Então, todo movimento ele vai ser dado com velocidade constante. Essa é a ideia de solução desse exercício. Beleza? Como é que a gente vai fazer ele? Para determinar as funções horárias. Primeira coisa, sempre principal, determinar as funções horárias, né? Então, a gente precisa, para determinar essas funções horárias, da velocidade do móvel, que nem a gente tinha anteriormente. No outro exercício, o próprio exercício já te dava as velocidades. Agora, aqui nesse não. Tu tem que olhar para o gráfico e tirar a velocidade dele, tá? Como é que eu faço isso? Para o primeiro carrinho, para o móvel vermelho. Como é que eu faço? Eu vou escolher pontos, tá? Dentro desse gráfico, de forma que eu possa ter deslocamento em função de um tempo.
E se eu tiver deslocamento em função do tempo, eu tenho a minha velocidade. Então, olha só, para o móvel vermelho, o que eu observo? Que ele se deslocou 3 metros. E em quanto tempo ele se deslocou 3 metros? Ó, em 2 segundos. Olha só o ponto de intersecção entre o 2 e o 3 aqui, ó. Não tem um pontinho aqui, ó. Então, isso significa que ele percorreu 3 metros em 2 segundos. Opa, deslocamento por tempo. 3 por 2, 1,5. Então, essa é a velocidade do móvel 1. Eu peguei o deslocamento dele e dividi por quanto tempo ele levou para fazer esse deslocamento. Então, ó, o valor deu 1,5 metros por segundo. Para o próximo móvel em azul, ó, mesma lógica. Só que qual é o detalhe? Esse móvel aqui, ele parte da posição -8. Essa é a posição inicial dele, -8. Só que ele vai de -8 e ele anda até quando ali, ó, nos 2 segundos? Até 0. Ele partiu de -8 e foi até 0. Quantos metros ele andou? 8 metros. 8 metros. Lembrando que é um delta, né? Não sei se vocês lembram o que é um delta. O delta, no caso que o delta é S, porque fica meio ruinzinho ali, é a posição final menos a posição inicial, sempre. Um delta é sempre final menos inicial. No caso aqui, ó, do azul, qual era a posição final dele? 0. Até os 2 segundos, né? Estou pegando até esse ponto aqui, ó, para analisar a velocidade. Então, ó, a posição final dele aqui é 0. Qual é a posição inicial dele? Menos 8. Tá? Então, menos 8 é mais 8, tá? Mais 8. Então, SF menos S0, então vai ser 0 menos 8, que dá igual a 8. 8 por 2, que é o tempo que ele levou para fazer isso, 4 metros por segundo. Tá? Então, gente, a velocidade do segundo móvel é 4 metros por segundo. Então, eu tenho uma situação. Eu tenho 2 carrinhos de rolimã. Um carrinho de rolimã indo devagar, com 1,5 metros por segundo. E o outro carrinho indo rápido, com 4 metros por segundo. Tá? Essa é a ideia do exercício. De posse disso, e com as informações que eu ainda tenho no gráfico, eu posso montar a função horária deles. Né? Olha lá. A função horária para o carrinho vermelho, né, vai ser S1 igual a 0. Por que 0? Olha só, da onde que parte o carrinho vermelho? O carrinho vermelho parte da posição inicial 0. Mais por quê? Ele está indo para frente, né? Olha só, o gráfico é ascendente. Então, mais 1,5 vezes t. Lembrem, função, sempre 2 incógnitas. S1 e t. Para o móvel azul, S2, que é igual. Qual é a posição inicial dele? Menos 8. Qual é a velocidade dele? Mais 4 vezes t. Tá? Menos 8 mais 4 vezes t. Então, essa é a função horária do segundo móvel. Tá? Então, gente, como é que fica aqui, então, essa historinha aqui? Né? Eu tenho as funções horárias deles. O que o exercício quer? O exercício quer, na letra A, as funções horárias. Fechou. Já obtive as funções horárias. Já resolvi a letra A. Era isso. Acabou a letra A. Na letra B, o que ele quer? A posição de encontro dos carrinhos. A gente recém fez a posição de encontro, né? A condição de encontro de móveis. Qual é a condição de encontro de móveis? Que as funções finais, as posições finais deles sejam iguais. Certo? Sabendo disso e sabendo que eu tenho essas funções horárias aqui, eu sei quanto que vale S1. S1 vale 0 mais 1,5t. S2 vale menos 8 mais 4t. Ó, só substituir. Eu vou repetir aqui. Substituo. No lugar de S1, eu coloco... Não preciso reescrever o 0. O 0 não serve para mim, né? Então, só fica 1,5t. E do outro lado, menos 8 mais 4t. Apliquei a condição de encontro. Que informação eu vou obter aqui? Eu não vou obter ainda a posição deles. Eu vou obter o tempo que eles levam para se encontrar. Às vezes, nas físicas, a gente precisa encontrar uma grandeza física para obter o que o exercício pede. Tá? Obter uma outra coisa para obter, enfim, o que o exercício pede. Então, nesse caso aqui, eu vou obter primeiramente o tempo que eles levam para se encontrar. E com o tempo que eles levam para se encontrar, eu vou obter a posição de encontro. Então, no caso aqui, ó, deixa eu apagar ali que ficou por cima.
botar uma borracha aqui. Pronto. Então, olha só. O que eu fiz? Eu peguei esse mais 4. E, gente, não vamos somar menos 8 com mais 4, né? Porque o 4 está multiplicando por t. Ele não pode ser somado com menos 8. O menos 8 é um número sozinho. O mais 4 está multiplicando t. Então, a gente não soma eles. Então, 1,5t pega esse 4t aqui, passa ele lá para o outro lado. Então, ele fica negativo. Ele está somando aqui. Ele está somando, ele passa para o outro lado, fica negativo. O que acontece? 1,5t e 4t eu posso subtrair. Eu posso fazer essa operação, porque os dois estão carregando o tzinho do lado. Então, Professor, tem uma dúvida. Diga. Eu não poderia passar o 1,5t para o outro lado? Pode. Mas por que tu faria isso? Sei lá, Só para deixar os sinais legais? Pode ser. Mas aí tu teria que passar o menos 8 para o outro lado. Não posso deixar de um lado vazio. Cara, mas aí tu não vai obter o valor do tempo, né? O que tu quer descobrir? Tu quer descobrir o valor do tempo. Então tem que obter uma resposta, né? Se tu fizer isso que tu falou, vou fazer aqui do ladinho, vai ficar 0. Aí vai ficar menos 1,5t, que ele passou para o outro lado, menos 8, mais 4. Certo. Tá? Aí eu teria que passar o 8 lá para o outro lado. Daria mais trabalho, realmente. Não sei se dá mais trabalho. É um processo matemático diferente, mas sem problema nenhum. Pode fazer. Pode fazer assim, tá? Aqui no meu caso, como eu fiz diferente, ficou com os dois lados negativos. Mas todo mundo sabe que se eu multiplicar ambos os lados da equação por menos 1, né, eu deixo tudo positivo. Então, vai ficar... Eu deixo tudo positivo. E aí eu tenho que isolar o t. Eu tenho que isolar o t, né? Como aqui o 2,5 está multiplicando o t, o 2,5 ele vai passar dividindo. Tá? Porque ele está multiplicando. Então, fica 8 por 2,5, que dá 3,2 segundos, que é o tempo que eles levam para se encontrar. Então, os dois carrinhos de rolimã levam 3,2 segundos para se encontrar, gente. É o que o exercício pede? Não. O que o exercício pede? A posição de encontro. Né? O que eu faço, então, com essa resposta aqui? Eu vou lá, pego esse valor e jogo lá no tempo, da função horária. Porque na função horária, eu tenho uma função de posição. Se eu colocar o tempo aqui, eu sei qual é a posição que o carrinho vai estar daqui a 3,2 segundos. E, incrivelmente, olha só, para o carrinho 1, substituindo lá para o 3,2, a resposta é 4,8 metros. E para o carrinho 2, se eu substituir também 3,2, olha lá, 4,8 metros. Ou seja, se encontrar. Tá? Eles vão estar na mesma posição. E essa era a resposta do exercício, 4,8 metros, que é a posição de encontro deles. Tá? Beleza? Seguindo. Professor, Diga. você levou em consideração a nota do questionário ou o PDF que nós te mandamos? Os dois. Tá. Se tinha diferença no valor obtido no questionário e o valor obtido na tarefa, eu notei que tinha algum problema. Porque qual era a ideia? Resolver o exercício com o exercício que tu tinha resolvido ali, botar a resposta no ambiente no questionário. Né? Tá. Eu tinha que estar igual as duas respostas. Se estava diferente, eu achei estranho. Tá? Eu corrigi depois. Pois é, tá? Mas aí tu tinha que ter escrito para mim, professor, eu corrigi depois aqui. Tá? Mas agora com o Google Forms vai ser um pouco diferente essa ideia aí, tá? Vai evitar essas coisas. Beleza? Seguindo. Esse aqui é um exercício de MRUV, tá? É um exercício de MRUV, ele não é complicado, ele era simples, tá? Vocês vão ver aqui. E, basicamente, o que tinha que ser feito? Olha só, durante uma partida de boliche, um atleta arremessa uma bola em direção aos pinos. Ao sair das mãos do atleta, a bola de boliche tem uma velocidade de 4 metros por segundo. O que é 4 metros por segundo? É a velocidade inicial da bola de boliche. Ela saiu da mão do cara e ela tinha 4 metros por segundo. E ao chegar nos pinos, ela chega com uma velocidade de 20 metros por segundo. Pessoal, velocidade não é constante, característica do movimento uniformemente variado, certo? Se a velocidade não é constante, o que existe aqui? Existe uma coisinha chamada aceleração,
certo? Então, aqui nós temos uma aceleração envolvida. O que o exercício pede? Na letra A ele já pede isso, ó, ele pede a aceleração. Ele te dá essa informação, que ela tinha a velocidade inicial de 4 metros por segundo e a velocidade final de 20 metros por segundo, e que o movimento durou 4 segundos. Durou 4 segundos esse movimento. Então, ele pergunta, qual é a aceleração? Simples. Definição de aceleração, variação de velocidade por intervalo de tempo. Tá? Como é que fica aqui? Variação de velocidade. Um delta, velocidade final menos velocidade inicial sobre o intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo? 4. Então, fica 20 menos 4, que é 16, sobre 4, certo? Isso aqui vai dar 4 metros por segundo ao quadrado, que era o valor da aceleração. Simples. Essa letra A aqui não tinha como vocês ratearem, tá? Tinha que lembrar desses detalhezinhos aí. E na letra B? Na letra B, na letra B, empastei no risco aqui. Ó. A velocidade da bola quando é transcorridos 1,5 segundos. Ele quer saber a velocidade da bola no meio do caminho. É isso que ele quer saber. A gente sabe que no final do percurso ela tem uma velocidade de 20. Mas não é essa a informação. A informação que ele quer saber é quando transcorrer um tempo menor, né? Ela chega a 20 metros por segundo depois de 4 segundos. Eu quero saber qual é a velocidade em 1,5 segundos. É isso que ele quer, tá? Como farei isso? Simples. Função horária da velocidade, tá? Qual é a função horária da velocidade? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a função horária da velocidade. Como eu quero descobrir qual é a velocidade depois de um certo intervalo de tempo, a velocidade final é uma incógnita para mim, tá? Esse carinha aqui, o V0, eu sei quanto é que ele vale, porque ele sai das mãos do jogador e ela não vai mudar esse valor. Ela sai com 4 metros por segundo. A aceleração é um valor que eu recém calculei e esse valor não vai mudar. No MRU-V, né, a gente considera que a aceleração é sempre constante. Beleza? E o intervalo de tempo? Bom, o intervalo de tempo é o que o exercício pede. Aqui. Tá? Então, olha só. Só montar. Ó. Montei ali a função da velocidade. Substituir os valores que são me dados. Ó, quais são os valores que são dados padrão? A velocidade inicial, 4, e a aceleração, que vale 4 também. Eu vou substituir o tempo pelo que ele pede no exercício, por 1,5. Substituir lá, ó. E aí, qual é a resposta? Vocês sabem, né? Vamos resolver primeiro a multiplicação e depois soma, né? Então, fica 4 vezes 1,5, 6, mais 4, 10 metros por segundo. Então, a bola, após 1,5 segundos, ela tinha 10 metros por segundo de velocidade. Certo? Tinha que usar aqui nesse exercício a função horária da velocidade. Beleza? Esse aqui é um exercício até tranquilo, tá? Acredito eu que vocês, se não entenderam antes, conseguiram entender a lógica agora aqui, tá? Pessoal, no MRU-V, vocês vão ver que a gente vai dar a Torricelli semana que vem e vão ter 3 equações para o movimento retilíneo uniformemente variado, né? A função horária da velocidade, a função horária da posição e a equação de Torricelli, tá? Por enquanto aqui a gente só está vendo a função horária da velocidade e a função horária da posição, que vai aparecer no próximo exercício. Que é esse exercício aqui do Usain Bolt, tá? É o exercício do Bolt. No exercício do Bolt vai aparecer a função horária da posição. Vamos pegar aqui, ó, então, o exercício do Bolt. Era o exercício mais complicado da prova? Era, tá? Era o exercício que mais coisas tinha para fazer e que mais tinha coisas para pensar, tá? Então, olha só, no último Campeonato Mundial de Atletismo, disputado em Berlim, o Usain Bolt, atleta jamaicano, quebrou o seu próprio recorde mundial dos 100 metros rasos. Esse exercício me deu trabalho, porque eu tive que fechar os valores exatamente no recorde mundial, tá? Considere que Bolt realiza os primeiros 50 metros em movimento acelerado. Olha só, o exercício é dividido em 2 partes. A pista está aqui, ó, 100 metros rasos. Até aqui, ó, tem 100. Tem 100 metros. Mas nos primeiros 50 metros,
Ali tá horrível, né? Nos primeiros 50 metros, o Bolt faz um movimento acelerado. Aqui é um A, tá? Tá horrível, meu Deus. Aqui é um A, tá? Ele faz o movimento acelerado. Ele acelera. Vocês lembram, né? Como é que parte numa prova de 100 metros rasos? Todos os participantes eles partem parados, né? E aí, então, já tem mais uma informação. Se vocês sabem disso, né? Vocês já viram uma corrida de 100 metros rasos, sabe que a velocidade inicial de todo mundo que vai correr é 0. Todo mundo começa a corrida parado, certo? Beleza. E aí o Bolt faz os primeiros 50 metros acelerado, ou seja, em movimento uniformemente variado. MRUV, né? Eu tirei o R aqui porque é retilíneo, tá? E os últimos 50 metros ele faz com velocidade constante. Constante, tá? Escrever com mouse é difícil, tá? E se a velocidade é constante, é movimento uniforme. Movimento uniforme, tá? Eu só tirei o R do retilíneo, tá, gente? Só para não ficar escrevendo muita coisa. Então, aqui é o primeiro 50 metros, movimento uniformemente variado com aceleração. Os últimos 50 metros, movimento uniforme, velocidade constante, certo? O que eu preciso, pessoal, para resolver o exercício? Considere que com a largada o Bolt tem a velocidade inicial igual a 0. Ó, o exercício já te falava isso. E ocupa a posição S0 igual a 0 metros. Tá? Determine o tempo em que Bolt completa a prova. Galera, é o tempo. Então, a nossa incógnita, a grandeza física que eu quero descobrir é o tempo que leva para completar os 100 metros. Só que essa prova é dividida em duas partes. Em movimento retilíneo uniformemente variado e movimento uniforme, retilíneo uniforme. Tá? Então, eu vou resolver em duas partes esse exercício. Descobrir o tempo que leva na primeira parte, descobrir o tempo que leva na segunda parte. Tá? Então, para a primeira parte, aqui os primeiros 50 metros, o que eu vou usar? Vou usar a função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Que é aquela equaçãozinha mais xarope, a equação maior. Só que, se eu observar aqui, ó, qual é o deslocamento dele, o ΔS? 50. Qual é a velocidade inicial dele? Eles partem parados no exercício. É 0, tá? Mais um meio. Qual é a aceleração? A aceleração é dada no exercício. Olha só a aceleração de que está aqui, ó. Em movimento acelerado com valor de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Eu vou lá e substituo vezes o tempo. Vezes o tempo. Tá? Vezes o tempo. Ao quadrado. Não se esqueça que esse tempo aqui na equação é elevado ao quadrado. Tá? Então, olha só. Resolvendo a questãozinha, 50. 2,5 vezes 1,5. Ó, eu tenho 1,5 vezes 2,5. Vocês lembram como é que se multiplica frações, né? Esse 2,5 é como se tivesse um aqui embaixo também, ó. Então, multiplica os de cima e multiplica os de baixo. Isso aqui fica 2,5 sobre 2. Isso aqui dá quanto? 1,25, se vocês fizerem na calculadora aí. 1,25, tá? Então, ó, 2,5 sobre 2, 1,25 vezes t quadrado. T segue ali. E o 50 também, paradinho, tá? O que vai acontecer? Você sabe se eu escrever assim ou escrever assim, numa igualdade, é a mesma coisa, né? Então, o que eu faço aqui na minha resolução? É como se eu pegasse e escrevesse assim, ó. 1,25 t quadrado, a letra tá horrível, que é igual a 50. Eu não mudei nada, eu só inverti as posições, tá? Por que eu fiz isso? Só para manter a incógnita que eu quero descobrir no lado esquerdo, só para isso, tá? Então, ó, eu tenho isso, e aí o que eu faço? Pego 1,25 e passo dividindo. Então, fica 50 por 1,25, isso aqui dá 40, tá? 40. E vocês sabem que para tirar o quadrado de uma incógnita, eu tenho que levar os dois lados da igualdade à raiz, né? Fazer a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Raiz quadrada de t quadrado é t, raiz quadrada de 40 é 6,32. Qual é a velocidade do Bolt, então,
Desculpa. Quanto tempo levou o Bolt, então, os primeiros 50 metros? Os primeiros 50 metros ele levou 6,32 segundos. Tá? Beleza? Vamos para analisar agora os últimos 50 metros deles. Mas o que a gente sabe dos últimos 50 metros? A gente sabe que a velocidade nos últimos 50 metros é constante. Você sabe qual é a velocidade que ele tem ao chegar nos 50 metros? Não, né? Ninguém sabe qual é a velocidade. Então eu vou ter que descobrir ela. Como é que eu descubro essa velocidade? Eu sei que ele levou 6,32 segundos e tinha uma aceleração de 2,5, né? O que eu vou fazer? Ó, vamos verificar a velocidade do Bolt após os primeiros 50 metros. Eu vou lá e vou escrever a função horária da velocidade. Se eu quero descobrir qual é a velocidade dele depois de intervalo de tempo, eu tenho que escrever a função horária da velocidade. Se eu sei que o Bolt partiu parado nos 50 metros e que ele tem uma aceleração de 2,5 e que ele levou 6,32 segundos para vencer os primeiros 50 metros, eu aplicando na funçãozinha aqui, eu descubro a velocidade final dele, ó. 15,8 metros por segundo. Então, ao final dos primeiros 50 metros, o Bolt tinha uma velocidade de 15,8 metros por segundo. O que vai acontecer agora? Nos últimos 50 metros, essa velocidade aqui vai ficar constante. E o movimento vai ser MRU. Tá? MRU. E aí, o que eu vou fazer? Vou usar as equações do MRU, não as equações do MRUB. Vou usar as equações do MRU. Qual é a equação do MRU lá? Movimento retilíneo. Uniforme. S igual a S0 mais VT. Para que eu vou usar ela? Vou usar ela para obter o tempo que ele vai levar para completar os últimos 50 metros. Então, olha só, quem é S? S são 50 metros que tem que completar agora em MRU. Ah, professor, por que tu botou 0 aqui? Gente, eu dividi o problema em duas partes, tá? As primeiras partes em MRUV e a outra parte em MRU. Poderia ter colocado aqui desse lado como posição final 100 e aqui desse outro lado como 50? Poderia também, sem problema nenhum. Daria o mesmo resultado. Mas para facilitar as contas, tornar as contas mais fáceis, o que eu fiz? Eu estabeleci como se fosse um novo movimento, que agora ele estivesse em MRU. Ou seja, eu zerei as posições, né? Então a posição inicial dele seria 0 e a posição final dele seria 50, tá? Com essa velocidade de 15,8 metros que ele vai completar a prova, que vai ser constante até o final, tá? Em vista disso, novamente, né? As igualdades, tanto faz escrever assim ou escrever assim, né? No caso, eu fiz a inversão aqui, ó. 15,8 vezes T, que é igual a 50. Tá? 15,8T vezes que é igual a 50. Tá multiplicando aqui, passo 15,8 dividindo, né? 50 por 15,8, 3,16 segundos. Então, ele completa os últimos 50 metros em 3,16 segundos. O que o exercício me pede? Tempo total. O tempo total vai ser, então, os 6,32 segundos que ele estava em MRUV e os últimos 50 metros que ele estava em MRU, que deu 3,16. Qual é a resposta disso? 9,48 segundos, que é o recorde mundial. Tá? Acredito que seja esse aí. Beleza? Essa era a resposta do último exercício. Teve gente que eu vi lá que pegou a resposta no Google, né, e jogou 9,48 e não me provou como é que chegou nisso. Eu, obviamente, recebeu errado. Tá? Tem que mostrar tudo na física, gente. Mostrar de onde que vem as coisas. Beleza? Ô, professor, Fala. pode voltar dos corredores, só para me ver uma coisinha bem rápida. Aqui? Não, dos corredores que estão correndo em posições opostas. Tá. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Essa aí. Que... É isso aí? Aham, mas É. minha Vale. nota... É que minha nota não condiz com os meus acertos. Cara, a nota, de novo, alguns de vocês, por exemplo, né? Eu vou dar o exemplo do Bolt aqui.
Eu sei que muita gente pegou a resposta na internet. Se ligou que eu tinha elaborado a questão com o recorde mundial mesmo. Botou lá 9,48 no questionário. No questionário, ele te deu nota 100%. Mas aí eu fui lá no ambiente de tarefa ver o que tu fez e não tinha nada. Eu não estou falando de ti, eu estou falando de um caso abstrato, tá? Que aconteceu. E eu fui ver lá no ambiente de tarefa e não tinha nada. O que eu fiz? Eu não dei 100% para a pessoa, mesmo no questionário, estando lá com um acerto 100%. Nas minhas planilhas, né, eu descontei nota, porque tu não demonstrou como é que chegou nessa resposta. Tá? Então, não se baseie olhando lá para o valor que está lá no questionário. É o valor que está nas planilhas que eu postei para vocês lá no final da nota final. Tá? Olha, eu tenho 95% de certeza que eu mandei todas as contas. Tá, mas aí você tem que ver se tem algum erro na conta, né? Eu verifico tudo, inclusive os erros de vocês. Tá? Então, se tem algum erro, tem desconto. Beleza? Eu tenho aqui a planilha, até se tu quiser, depois eu te mando uma foto dos teus acertos em cada das questões. Tá? Beleza. Feito? Professor, Podia mandar do meu também. Tá. posta a planilha no Siga para nós ver. Posso postar depois a planilha no Siga, então, para vocês verem, sem problema nenhum. Tá? Tá, obrigada. Deixa eu ver aqui. Gente, é isso? Tá, fechou quase 1 hora. Próxima aula vai ser assíncrona, então às 10h30, né? 10h35, vai ter um vídeo lá no YouTube. Certinho, tá? Qualquer dúvida, me procurem. Na aula que vem vai ter uma tarefa, tá? Então hoje vai ser relax, vai ter só essa aulinha aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem. Professor, Fala. eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe, já que eu vou aparecer no YouTube, tô ficando famoso, né? Vai ter 1 hora de salvos, tá? Depois a gente faz isso aí. Perfeito. Tranquilo, gente?